Hoje eu vou trazer mais um capítulo para vocês da novela. Não é uma novela qualquer não, é a novela Ana Hickman, uma novela digna de novela das 9. Tem mais um capítulo que o perito judicial, reconhecido internacionalmente, ela está acusando ele de fraude. Pode isso? Mas será que essa história faz sentido? Por quê? Será que o perito colocaria a carreira dele inteira em jogo para favorecer alguém sem grana, como o Alexandre, e cheio de problemas na justiça? Segura aí que eu vou te contar tudo, com detalhes. E no final eu quero saber a sua opinião nos comentários, porque a sua opinião aqui tem valor, ok? Pega aí seu cafezinho, seu chazinho, bora lá, vamos refletir juntos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre a novela Ana Hickman, que eu já falei para vocês que essa novela tá longe de ter final, longe, longe. Será que essa novela vai concorrer com a Vale Tudo da Globo? Vocês preferiam estar assistindo Ana Hickman versus Alexandre Correia, ou vocês preferiam estar assistindo a novela Vale Tudo? Vamos contextualizar vocês. A última vez que nós falamos do caso Ana Hickman foi que o perito reconhecido internacionalmente, o professor Reginaldo Tirotti, perito judicial, autor de livros, membro de instituições internacionais de perícia. Ana Hickman está simplesmente dizendo: Não acredito nesse perito. Ele está cometendo fraude e eu vou sim contestar. Eu vou contratar um outro perito para fazer a substituição, quem sabe, né? Se a justiça acatar, eu vou falar que o que ele está falando está tudo errado, certo? Só que como vocês já sabem, e eu já dei aqui a notícia, que a Ana Hickman acusa vários bancos de empréstimos, assinaturas falsas no nome dela, certo? E o mais recente é o Banco Daicoval, onde ela afirma que nunca pegou esse dinheiro. Nunca peguei nada, eu sou a Ana Gênia. Então, eu não posso ter feito isso, certo? Mas surgem provas com áudios dela até agradecendo, né? Que o Fiotrin sempre coloca no canal dele esse áudio, ela agradecendo o gerente, falando muito obrigada por você ter concedido esse empréstimo. E aí, só que ela fala que não, eu não peguei nenhuma, falsificar a minha assinatura. Só que esse perito, ele provou por A mais B mais C mais D, né? Por várias circunstâncias de provas, assim, que a gente, de um método internacionalmente conhecido, ele provou que ela auto-falsificou assinaturas. E, como eu falei, é feito dominó. Um banco fica sabendo que aconteceu isso, passa para o outro banco, passa para outro banco, né? E os bancos vão ficar sabendo sobre isso. E eles vão também querer, eles vão atrás de receber esse dinheiro, porque o banco ele não está preocupado que, mas a mídia está do lado dela, a grande mídia, né? Aquela mídia que quer lacrar, tudo, ela está do lado, eles estão do lado da Ana Hickman. Não, o banco está preocupado, ó, em receber. Então, se isso foi provado num banco, eu também quero receber. Então, os bancos estão indo atrás, né? Obviamente, né? Vai atrás de quem? Do Alexandre, que não tem dinheiro porque ela está brecando tudo? Não, vão atrás dela. Então, é isso que ela não parou para pensar. Como eu falo para vocês, o plano dela não está dando certo, né? E a partir disso, várias coisas vão acontecer. A justiça decide fazer uma perícia para verificar se a assinatura era mesmo dela e quem foi nomeado? O professor Reginaldo Tirotti, perito judicial, autor de livros e membros de instituições internacional de perícia. Aí você vai falar assim para mim, Simone, o laudo mudou esse jogo? Sim, o laudo do perito é extenso, quase 100 páginas, e que a gente falou no vídeo passado, né, que até vou colocar o card aqui, e concluiu que as assinaturas eram autênticas. Pior, ele levanta indícios de autofalsificação.
ou seja, que ela mesma pode ter alterado a própria assinatura e, ao longo do tempo, para parecer algo falsificado. Então, ela mesma foi dando já premeditadamente com o plano dela, que ela deve ter feito, né, com alguém, né? Isso que a gente está supondo aqui, né? Que são suposições que, ao longo do tempo, está sendo isso comprovado. Então, a gente não está aqui levantando nenhuma questão falsa. Não, a justiça está provando isso, né? Através de documentos e tudo mais. Então, isso bate com perícias anteriores, que dizem que a assinatura era imitada, só que ninguém sabia dizer quem imitou essa assinatura. Quem falsificou não era nem, falsificação, alguém imitou a assinatura dela, mas ninguém conseguia apontar quem falsificou, nem o ex-marido Alexandre, nem a Cláudia Helena, nem o contador, nem ninguém da tal quadrilha que ela alega existir. Nossa, aí ela fala da quadrilha, quem é a quadrilha? É o motoboy, é o cara do cartório, é o motorista, o do Uber, sei lá, várias pessoas que ela fala que fazia parte da quadrilha do Alexandre, certo? Certo, vamos lá. A gente vai depois a gente vai pôr um pouquinho o feltrinho, mas hoje eu quero falar mais, porque esse caso me intriga de uma tal maneira que vocês não fazem ideia. Eu quero ficar falando todos os dias, você vê que eu gosto de falar sobre comportamentos humanos, nós vamos continuar nesse canal a falar vários assuntos, estudos do comportamento humano, eu estou preparando para vocês, assim, várias histórias, inclusive histórias aqui dos Estados Unidos que não estão aparecendo na mídia brasileira. E eu vou trazer aqui para vocês. Então, a gente vai analisar de vários ângulos. Claro que as pessoas agora querem saber da novela Ana Hickman, não tem problema, eu percebo que tem mais cliques aqui, a gente vai continuar falando da novela Ana Hickman, claro que sim. Só que eu não vou falar de política aqui, porque muitas pessoas, Simone, dá sua opinião sobre política. Claro que eu tenho a minha opinião sobre política, mas o mundo hoje está tão politizado, está tão dividido, está tão polarizado, né? As pessoas falam assim: "Ah, mas, ninguém te dá, assim, aceita a sua opinião, respeita a sua opinião". As pessoas querem impor a opinião delas. Eu estou falando a verdade, porque é assim, assim. Então a gente vai ficar discutindo uma coisa e eu vou ficar aqui sempre falando a mesma coisa, e aí vai vir pessoas no canais falar que não, você está errada, aí vai ficar, né, vai ficar aquela coisa assim, que não vai chegar a lugar nenhum. Pelo menos essas histórias a gente vai ter um começo, nós estamos agora no meio e vai ter o final algum dia, né. A política não, a política você vai ficar falando, falando, falando e não vai chegar a nenhuma conclusão de nada, não vai chegar. Então não vou falar sobre política aqui, ok? Combinado? Então vamos continuar, Aninha, guerreira da pátria brasileira, que também acaba que, às vezes, indo para uma questão meio política também, né, querendo ou não querendo. Por quê? Porque quando fala na questão mídia, né, questão mídia, as pessoas realmente elas vão para o lado da política aqui, né, se você for a ver a fundo, tem um pouquinho de política aqui no meio, né, para poder apoiar ela. Por que apoia um lugar, um lado que não está certo, né, não tá certo não pelo fato de que: "Ah, vou escolher um lado", que eu já falei para vocês no começo que se eu fosse escolher um lado aqui, eu ia escolher Ana Hickman, porque eu sempre fui super fã dela. Mas a gente tem que estar do lado da verdade, quem está provando, e eu realmente fiquei muito decepcionada quando eu comecei a estudar sobre o caso, assisti Ricardo Feltrin, eu falei: "Não, a gente precisa corrigir isso que está errado, infelizmente. Não se trata aqui de opinião pessoal, de que eu gosto ou que eu não gosto, a gente tem que ir para o lado da verdade, certo?". Então, a Ana agora está acusando o perito Reginaldo Tirotti de fraudar o laudo judicial. Ela e seus advogados dizem, que ele teria feito observações pessoais no documento, criticando a equipe dela e até usando a frase: "A justiça é cega, a perícia não". Ué, mas é verdade, ele tem razão. A justiça pode até ser cega, mas a perícia não.
Não existe, para mim, na minha opinião, não existe crime perfeito, não existe. Existe sim uma apuração mal feita, uma investigação mal feita. Então, nesse caso, a justiça pode até ser cega, mas quem faz uma perícia certinha não vai ter nenhuma coisa que vai passar desapercebido, certo? Segundo os advogados dela, isso seria inadequado e tiraria a credibilidade do trabalho dele. Em resposta, o banco Daicoval defende o perito e diz que a acusação é apenas porque o laudo não favorece Ana Hickman. A reflexão que nós vamos ter que fazer sobre isso vai ficar para o final, porque eu vou colocar um pouquinho quem? O nosso amigo, eu ia falar Alexandre Correia. Nós vamos chamar agora para participar desse vídeo o nosso amigo Ricardo Feltrin, para ele falar alguns detalhes, que é sempre importante, algumas coisas que ele explica no vídeo dele, que ele traz as provas e ele fundamenta as provas, ok? Então vamos lá. Feltrin, tá na hora de você participar aqui com a gente. Ok, vamos lá. Feltrin, solta o som, Feltrin. O Reginaldo Tirotti, ele fraudou esse laudo. Ele colocou ali, olha aqui que ela fala, né? Ela falou uma série de coisas aqui, deixa eu ver. Com os advogados dela, ela fala com outros jornalistas, tá? Eu estou lendo matéria de outras pessoas, porque ela não fala comigo. Pode ler. Além de erros técnicos, o perito teria incluído no laudo dele observações de cunho pessoal. Entre os trechos citados estão menções à frustração da artista, críticas à equipe técnica contratada por ela e a frase: a justiça é cega, a perícia Como eu não. falei. Que os advogados dela consideraram inadequada ao contexto. Em resposta aos questionamentos, o Banco Daicoval defendeu o trabalho de Tirotti, classificando como robusto e alegando que, de fato, o fato de o laudo contrariar os interesses da parte da ré não é justificativa para invalidá-lo. Claro. A Ana Hickman, né, ainda falou que há indícios de possível fraude processual, que o perito teria supostamente manipulado parte do material analisado para sustentar uma conclusão desfavorável a ela. Sabe o que eu tô achando, galera? Tô achando que, na verdade, ela tá sem saída, sabe? Ela não vê mais, você vê que ela não acusa mais o Alexandre de ter desvio do dinheiro, né, dele ter roubado. "Ah, isso aqui ele desviou, ele pegou", ele ia falsificar a assinatura dela, pegar os empréstimos, desviar e haja empréstimo, né, para dizer todos aqueles milhões que ela acusa ele no começo, né. Então, Aninha gênia, tá na hora de mudar como falam o meus avós, a minha mãe, tá na hora de trocar o disco, que esse disco, ele tá riscado. A gente não tá conseguindo mais escutar essa mesma coisa, né. Por favor, né, Aninha gênia. Óbvio, né? Ela fez essa queixa lá. Agora, gente, o que eu queria questionar aqui como jornalista, Pois não. e queria perguntar para vocês, que vocês comentem aqui embaixo também, é o Comente aqui seguinte: também. antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Então, veja, né? Ele é escritor, o seu Reginaldo Tirotti, ele faz livros, inclusive, cadê Olha o aqui? livro dele, Livros didáticos, né? Sobre perito judicial de perícia, né? acionamento. Primeiro, deixa eu mostrar aqui, né? Toda essa história, para quem não lembra, Ou era seja, ele não é um profissional qualquer que pegamos aqui né, vamos lá, 25 de março, vamos pegar um profissional aqui, né, e vamos botar ele para fazer aqui na justiça a perícia dessas assinaturas. Não, ele é um perito renomado, um perito que está muito, muito acostumado, tem uma experiência incrível profissional, então é um profissional super respeitado pela justiça, certo? do empréstimo, né? Lembra da gerente do Banco da Ecoval? A Ana Hickman nunca fez empréstimo lá, né? Ela não pedia dinheiro emprestado. Está aqui o dia que ela manda um áudio para a gerente. Vamos Essa ouvir gerente que ela está esse mandando áudio. esse áudio, não custa recordar é viver, Sim, é claro. quem ela acusa agora de integrar uma quadrilha com Alexandre, com Cláudia Helena,
com a Bruna, Eu com fico o pensando, será que ela esqueceu, né, que ela mandou esse áudio? Ou porque hoje em dia eles recuperam qualquer coisa no celular, você pode apagar, você pode explodir o celular, você pode fazer o ficar na nuvem. o dono do cartório, com o office boy do cartório, com o contador, com o dono do cartório, todo mundo É formou uma quadrilha. quadrilha para roubar o dinheiro dela. Sim, E claro. essa aqui é o áudio que ela manda para essa integrante da quadrilha, a gerente do Banco da Ecoval. Oi, Elisa, tudo bem? É a Ana Hickman que está falando. Eu pedi para o Ale te encaminhar esse áudio aqui porque eu preciso te agradecer pessoalmente por mais uma vez ter nos ajudado tanto. O Ale acabou de me passar a linha de crédito que vocês aprovaram, que você foi lá e batalhou por nós. Quero muito que você transmita a todo mundo do banco o quanto isso vai nos ajudar. E também uma outra coisa, a nossa situação está prestes a mudar totalmente e ficar do jeito que a gente sempre lutou para ficar. Vai mudar e eu quero estar junto com vocês, assim como vocês estiveram juntos comigo quando eu mais precisei. Obrigada, viu, Elisa? Obrigada mesmo, um beijo grande, se cuida aí. Oi, Elisa, tudo bem? Essa aqui é a gerente do banco que nunca emprestou dinheiro, que falsificou a assinatura. Isabeli. Engraçado, né, deixa o Feltrin falar com a Isabelita ali. É muito engraçado isso, né, muito não é engraçado, eu digo curioso, é muito curioso isso, você vai agradecer uma pessoa que ela aprovou o financiamento, que ela diz que alguém falsificou a assinatura dela, mas por que que então ela agradeceu essa pessoa se alguém falsificou a assinatura dela para pegar? Ela agradeceu uma coisa que pegaram um financiamento com o nome dela, mas, ué, meio confuso isso, né? Não dá para processar. Para com isso, para. Tadinha Tem que da pegar a Isabel. bolinha bem nessa hora, saco. Agora ela cismou de atrapalhar as gravações também. Ela quer Bom, eu aparecer. queria perguntar Ela para quer vocês, atenção. gostaria que vocês escrevessem aqui a opinião de vocês, é o seguinte. Eu queria pensar por que que um perito judicial, com essa história aqui do Reginaldo Tiroli, eu lembro que tentaram até desclassificar ele porque ele foi numa passeata da Paulista. Eu queria saber por que que um perito iria fraudar uma perícia judicial. Qual É, seria o interesse dele? não entendi. É claro, mas Feltrin, você não está entendendo. É porque não está a favor dela. Esse que é o problema. Ela está indo contra, por quê? Porque não está indo a favor dela. Teria sido subornado por quem? Pelo Alexandre, que não tem onde cair morto. É isso que eu gostaria de pensar. Ele iria fazer isso por quê? É, não faz sentido. Qual o interesse dele acabar com a carreira dele e ainda ficar do lado do pobretão da história? É só isso que eu Não tem coerência no perito favorecer o Alexandre, não existe essa coerência. queria entender. O cara destruir toda a carreira dele, porque se ele está sendo contratado pela justiça, Sim, é porque ele já fez outros trabalhos pela claro, justiça. E claro, ele é muito bem remunerado para fazer isso. concordo, Ele concordo. usou equipamentos, eu tenho aqui no laudo, os mais avançados que tem no Sim, a mundo gente para esse fez o tipo de vídeo sobre coisa. isso, né, que, tem aqueles onde ela, né, tipo, foi assinar, então, no começo que ela queria falsificar, ela pegava, usava: "Ah, vou falsificar, vou usar, né, mas tem uma hora que ela usa o mesmo tipo de peso quando ela vai escrever, não tem como, porque a pessoa usa o mesmo tipo de força para assinar. Então ele provou todas essas coisas. Aí olha, nada como ser especialista. Ele é perito no assunto, ele é um perito no assunto, certo? Então não tem, é uma redundância, né? Professores de português que me corrijam. Pode me corrigir, gente, não tem problema, viu? Só com respeito, tá? Porque eu tô aqui para errar e acertar, ok? Eu não ligo de me corrigirem o português, que às vezes a gente fala assim no o corriqueiro, né? E acaba que fala algumas coisas errado. É normal. Eu tô aprendendo inglês aqui há 8 anos e ainda não cheguei no inglês perfeito. Não cheguei no inglês fluente, né? Muito difícil, mas um dia chego lá. E o português, que é a minha língua nativa,
eu pretendo também sempre ir aprimorando, por que não? Estamos aqui para isso. Não para ficar aprendendo português, óbvio, mas para a gente tentar falar da maneira mais clara possível, porque também se ficar usando uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, muita dificuldade, a gente tem que falar a língua que o povo fala, certo? Então vamos lá, fala, Feltrin, que senão eu vou ficar falando, não deixo nem você falar. Eu não vi os aparelhos usados pelos outros peritos. Isso é uma coisa. Ele é o primeiro que fala especificamente isso. Olha, aqui dá todo indício de que ela auto-falsificou sua assinatura. E ele mostra lá. Os outros apontam também. Tem mais de 100 assinaturas, acho que quase umas 200 assinaturas, porque ela foi obrigada a fazer as assinaturas. Ao longo do tempo, eu que não sou perito, nada, só olhando o histórico, dá para ver que ela modifica a assinatura o tempo inteiro. O tempo inteiro. A partir de 2021, 2022, 2023, muda completamente a assinatura dela várias vezes. Por que será, né? Por que será que ela já tinha os planos? Ela já tinha possivelmente, supostamente, os planos para poder, como a gente falou, foi tudo premeditado, né? Tudo está comprovando que que realmente ela premeditou tudo. Então, só que não pensou nessas coisas, né? Porque se você acusa uma pessoa de falsificar a sua assinatura, tem que achar quem falsificou. Não acho, não acho. Então, não foi o Alexandre, não foi a Cláudia Helena. Então, quem foi? Né? E por que que a pessoa que ela acusa que, falsificou, por que que ela não teve, por que que não pegaram o dinheiro, por que que ela não comprova o desvio do dinheiro? Né, não, ela está fazendo tudo isso porque ela não quer pagar. E é o que eu falo, não era muito mais fácil, em vez de estar passando por tudo isso, né, você expondo tudo isso, vale a pena? Porque, eh você acha que ela vai ganhar essa parte pelo menos? Aí acusar o marido pela Lei Maria da Penha de violência doméstica. Aí você vem, até vou fazer um caso, né, de uma influencer, né, que uma coisa, um caso, uma história horrorosa, né, que a pessoa não pensa. Você vê que aí ela não pensa, que eu falo sempre aqui, não pensa na criança, que é a parte mais fragilizada, que um dia ela vai crescer, né, um dia a criança, que eu falo o menino, né, o filho dela, vai crescer e vai falar: "Mãe, por que que você fez tudo isso contra o meu pai? É meu pai, é o pai dele", entendeu? Então, eu quero realmente bater nessa tecla no meu canal sobre esse assunto, porque eu acho que a pessoa, ela está pensando no filho, que tipo de empatia que ela está tendo com o filho. Isso pega muito para mim, né, não consigo entender que a pessoa, em função da ganância, do dinheiro e tudo isso, a pessoa é capaz de fazer tudo isso que ela está fazendo, certo? Então essa é a minha reflexão. Bom, vamos ver se o Feltrin tem mais alguma coisa para falar para nós? E aí, para fechar, os outros peritos, as outras duas perícias que fizeram, nem conta as perícias que ela pagou, porque não tem valor judicial. Certo. As outras duas perícias que são feitas por peritos judiciais, do Banco Itaú e do outro banco, eu não lembro qual que falar a assinatura foi falsificada. Elas falam que foi imitação, só que nenhuma dessas perícias, 3 perícias, 2 judiciais do banco e a lá do DEIC, nenhuma fala que quem falsificou. Inclusive a do DEIC nega que tenha sido a Cláudia Helena que falsificou. Então, Olha, não sabia disso, quer dizer que a perícia do DEIC nega que foi a Cláudia Helena que falsificou. Interessante isso. vejam, se eles têm as assinaturas do Alexandre, milhares, se eles Sim. têm a assinatura da Cláudia Helena, milhares, e não falaram que foram eles que falsificaram, quem falsificou as assinaturas? E por último, se as assinaturas foram falsificadas e o empréstimo caiu na conta da dona Ana Hickman e ela gastou dinheiro, qual é a justificativa para ela ter gasto esse dinheiro? Sim, é o que eu Ela não também. sabe quanto ela ganha? Ela não sabia que ela estava É. quebrada? O que justifica bancos cobrando ela e cancelando cartões, como existem provas materiais? São algumas das perguntas que eu gostaria sinceramente de saber, Eu porque também.
Acusar perito judicial de Ai, fraude, é, sei lá, muito né? estranho. É isso. Tá bom, então vamos voltar aqui para fazermos nossas reflexões. Eu gostaria de saber de vocês, qual é a opinião de vocês? Por que, então, um perito judicial renomado arriscaria a própria carreira para fraudar um laudo? O que que vocês acham sobre isso? Ele foi subornado por quem? Pelo Alexandre Correia? Que hoje, segundo relatos, nem tem onde cair morto. Faz sentido ele jogar tudo fora, credibilidade, contratos com a justiça, nome internacional, só para prejudicar a Ana? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E o mais curioso de tudo, os empréstimos que ela diz serem fraudulentos, caíram na conta da própria empresa dela e foram usados. E se fosse fraude, por que ela usou o dinheiro? É isso que eu também quero entender, que nem o Feltrinho. Eu gostaria muito de entender isso. E eu quero saber também, você acredita que esse perito pode ter fraudado este laudo? Ou acha que Ana Hickman está tentando descredibilizar o trabalho dele para escapar dessas cobranças? Quero muito saber a opinião de vocês. O vídeo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos, com as suas amigas, com o pessoal do trabalho. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!